Coração é do tamanho de um punho cerrado ou da sua mão fechada. Ele tem o formato do cone invertido, então a base dele é superior e o ápice, que é a pontinha, é inferior, apontando para o lado esquerdo do peito. Nessa vista, ou seja, vista anterior, nós temos a face do coração, chamada face esternocostal. É a face que está em contato com o externo e as costelas. Face esternocostal ou face anterior. Aqui nós temos a face direita, face esquerda do coração. E se nós viramos o coração posterior, essa é a face diafragmática ou posterior. Então, na morfologia externa, além das faces, nós temos as margens do coração, margem direita, margem esquerda, margem superior e margem inferior cardíaca. Agora a gente vai visualizar as estruturas do coração com as 4 câmaras cardíacas. Superiormente, na vista anterior, na face esternocostal, nós não visualizamos os átrios, porque as aurículas, elas são projeções anteriores que tampam os átrios. Então, nesta vista, a gente visualiza a aurícula direita, número 20 aqui, essa é a aurícula esquerda. Olha como que parece com orelhinhas. São as aurículas direita e esquerda. Inferiormente, nós temos os 2 ventrículos. Deste lado, onde eu estou delimitando, é o ventrículo direito e este outro é o ventrículo esquerdo do coração. Na vista posterior ou face diafragmática, nós conseguimos visualizar os 2 átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Como que eu sei o que é direito e esquerdo rapidamente quando eu viro o coração? Existem algumas dicas e a dica que eu vou dar agora é a pontinha, o ápice. Olha, para onde o ápice é desviado é o lado esquerdo do coração. Então, tanto na frente, você viu que ele está apontado para cá e desviou? Isso é o lado esquerdo. Quando eu viro de costas, ele continua apontando para cá. Esse lado que ele desvia é o lado esquerdo do coração. Então, você nunca vai errar na prova prática, por exemplo. Olha a pontinha do coração. Onde ela está localizada significa que é o lado esquerdo do coração. A outra dica é essa abertura grandona aqui. Isso chama veia cava. A veia cava, ela só entra no átrio direito. Então, se você visualiza esse grande ósteo, você sabe que este é o lado direito cardíaco. Então, são 2 dicas simples para vocês não confundirem e errarem nas provas práticas, ok? Então, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Vamos voltar aqui na vista anterior. Nessa vista, além das aurículas e dos ventrículos, nós observamos também alguns vasos, como aqui a veia cava superior, e eu vou mostrar o ósteo dela para vocês. Este é o ósteo da veia cava superior. Tá vendo que tá vermelho? Porque aqui passa sangue. É aqui que chega o sangue do pescoço, do membro superior. Esse sangue ele tá pobre em oxigênio. Então, essa é a veia cava superior e aqui eu tenho veia cava inferior. Essa grande abertura aqui, ó, é da veia cava inferior, que está trazendo sangue de membros inferiores e tronco. Então, as 2 veias cavas, superior e inferior, certo? Bom, então o sangue que do átrio direito cai para o ventrículo direito, ele vai seguir para o pulmão a partir desse vaso que é chamado de artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ela bifurca em 2 outras artérias, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Então, gente, ela forma um Y. Daqui, ela tem 2 ganchinhos, tronco pulmonar, a artéria pulmonar esquerda e olha aqui, ó, a artéria pulmonar direita. Ela forma um Y.
Este sangue que passa pelo tronco pulmonar, pelas artérias, ele chega aos dois pulmões, esquerdo e direito, acontece a troca gasosa, que é a hematose, e esse sangue agora rico em oxigênio, ele tem que voltar para o átrio esquerdo e ele volta a partir das 4 veias pulmonares. 1, 2, 3, 4. São veias pulmonares direitas e veias pulmonares esquerdas. De novo, olha o ápice apontando para cá. Então, eu sei que tudo aqui é lado esquerdo do coração. O ápice aqui, eu sei que essas duas veias são esquerdas e essas veias pulmonares são direitas. Lembrando, nós temos 4 veias pulmonares apontando ou desembocando no átrio esquerdo. Voltei para a vista anterior. E na vista anterior, nós vamos fazer um corte frontal desse coração e abrir o coração. Quando a gente abre esse coração, eu vou visualizar aqui, olha, a parte interna das aurículas. A parte interna das aurículas tem músculos que são irregulares. A parte de dentro da orelhinha. Isso aqui é chamado de músculo pectíneo ou músculo pectinado. Músculo pectíneo ou músculo pectinado. Vejam que, posteriormente, lá no átrio, é liso. Músculos pectíneos, então, só estão na parede anterior dos dois átrios. Este é o átrio direito, esta câmara é o ventrículo direito. Vou abaixar aqui um pouquinho. Este é o átrio esquerdo e essa câmara aqui é o ventrículo esquerdo. O que a gente visualiza no átrio direito? O ósteo da veia cava superior, o ósteo da veia cava inferior, olha aqui o meu pincel entrando, ó. Ósteo de veia cava inferior. Aqui tem uma ligeira depressão, que é chamada de fossa oval. Fossa oval. Aqui, olha, estão vendo esse furinho aqui com sangue? Esse é o ósteo do seio coronário. Ósteo do seio coronário. Então, os ósteos que a gente visualizou, a parede posterior que é lisinha. Do átrio direito para o ventrículo direito, nós temos uma válvula, que é esse aparelho branquinho aqui, ó. Essa é a válvula atrioventricular direita, ou então chamada tricúspide. Essa válvula, ela tem um anel fibroso, que é esse cordão aqui superior branco, anel fibroso da válvula, e ela tem as cúspides, que são as pontinhas ou válvulas, no caso aqui são 3. Essa teiazinha de aranha aqui, olha, é a corda tendínea. Vejam que existe um conjunto de cordas tendíneas que são fixadas no músculo papilar. Então, cordas tendíneas estão presas em músculos papilares, que são estes músculos cônicos, tá? E aqui a gente tem o septo interventricular, que é uma parede de músculo grossa que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Aqui a gente tem o septo interatrial, que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Bom, o que a gente visualiza no átrio esquerdo? Então, essa é a câmara do átrio esquerdo. A gente vai visualizar os 4 ósteos das veias pulmonares. 1, 2, lá dentro, olha, não sei se dá para ver bem, ó, 3, 4. Então, existem 4 bolinhas vermelhas dentro do átrio. São os ósteos das veias pulmonares, em total número de 4. O sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, ele tem que vencer aqui, olha, essa válvula, que é a bicúspide ou mitral, válvula atrioventricular esquerda. De novo, essas são as cordas tendíneas que estão presas nos músculos papilares. No caso do lado esquerdo, você tem músculo papilar anterior e posterior. Então, aqui a gente vê, além das cordas tendíneas e
dos músculos papilares, eu quero que vocês enxerguem que tem umas, como se fossem umas veias, mas na verdade são cristas de músculos dentro do ventrículo. Tá vendo aqui umas elevações e umas depressões bem irregulares? Essas são as trabéculas cárneas, que eu já tinha comentado com vocês. Trabéculas cárneas e músculos papilares. Bom, além das válvulas atrioventriculares, aqui a gente visualiza também a válvula semilunar pulmonar e a válvula semilunar aórtica. Esse não é o tronco pulmonar? Então, válvula semilunar pulmonar. Ele apresenta duas válvulas direita e esquerda e uma que é chamada de posterior. Na válvula semilunar aqui aórtica, eu tenho uma válvula anterior e as outras duas, esquerda e direita. Elas têm o formato de meia-lua e elas vão impedir o refluxo de sangue para os ventrículos. Enquanto as válvulas atrioventriculares impedem o refluxo de sangue para os átrios, essas semilunares vão impedir a volta do sangue para os ventrículos. Bom, vamos falar então das coronárias. Lembra que nós vimos o esquema dos ramos da aorta? Aqui eu consigo ver a artéria aorta, que ela é muito calibrosa, ela é uma artéria muito importante do nosso corpo, e essa parte é a aorta ascendente. Falei para vocês que os primeiros ramos da aorta são as duas coronárias. Então, vamos visualizar essa pontinha vermelha aqui. É a artéria coronária esquerda e essa pontinha vermelha aqui é a artéria coronária direita. Olha o que acontece. A artéria coronária esquerda, ela vem, caminha para frente. Então, olha o que nós temos aqui. A esquerda vem e alcança o sulco interventricular anterior. Por isso, aqui, a gente chama de ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda. Vocês vão ver ramos laterais, ramos septais, mas o mais importante é essa do meio, que está no sulco interventricular, e ela é chamada de ramo interventricular anterior. Aqui a gente tem o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, que vai para a região posterior. Então, nós temos aqui uma característica de a principal distribuição de sangue anteriormente é feita pela coronária esquerda e seus ramos, mas isso não é exclusivo, tá bom? Olha o que acontece com a coronária direita. Essa boquinha aqui, ó, é a artéria coronária direita. Ela segue embaixo aqui, ó, da aurícula direita, nesse ramo marginal e alcança o sulco interventricular posterior. Então, essa vermelhinha bem no meio, só que na face diafragmática, é chamada de ramo interventricular posterior. Gente, tá atrás, então é posterior. Quando é na frente, é anterior. Lembrando que a anterior é da coronária esquerda e que a posterior, ela é um ramo da coronária direita. E em relação às veias? Nós vamos visualizar várias veias cardíacas e aqui a gente tem a veia interventricular posterior, a veia posterior do ventrículo esquerdo e tantas outras veias do coração que, na verdade, vão desembocar no seio coronário. Aqui a gente vê veia magna cardíaca e veia parva cardíaca. Elas desembocam nesse grande estrutura, nesse grande vaso que é chamado de seio coronário. Então, o seio, ele recebe o sangue venoso, o sangue pobre em oxigênio, de todo o coração e ele vai desembocar no átrio direito aqui, no ósseo do seio venoso. Olha, o seio venoso perfura o átrio direito e desemboca aqui, trazendo o sangue venoso do próprio coração. Então, olha aqui, é muito importante a gente dizer
que no coração, essa história de artéria ser sangue rico em oxigênio e veia pobre em oxigênio não funciona. No coração, a definição de artéria e veia está associado com fluxo de sangue. Vamos lá. Todo vaso que traz o sangue para o coração, ele é chamado de veia. E todo vaso que leva o sangue para fora do coração é chamado de artéria. Essa não é a artéria aqui chamada tronco pulmonar? Apesar de ter o nome de artéria, artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, este sangue que está passando por aqui, ele ainda não sofreu a troca gasosa no pulmão, então ele é pobre em oxigênio. E mesmo assim, isso aqui chama artéria. Por quê? Porque está levando o sangue para fora do coração. Essas aqui não são as veias pulmonares em número de 4? Elas estão trazendo o sangue para o átrio esquerdo. E o sangue que passa por elas é riquíssimo em oxigênio. Então, ainda assim, elas chamam veia. Mas por que é veia, se o sangue é rico em oxigênio? Porque o sentido do fluxo do sangue são vasos que estão desembocando no coração, trazendo o sangue para as câmaras cardíacas. Por isso são chamadas de veias. Certo? Então, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre a aula prática do coração. E se precisar, dê pausa no vídeo, volta o vídeo para revisar todas essas estruturas, tá bom? Tanto da morfologia externa quanto a morfologia interna do coração. Um beijo grande. Daqui a pouco a gente vai ver agora no vídeo estruturas de condução nervosa. Bora cuidar do nosso coração e estudar mais um pouquinho. Aqui nós vamos observar as estruturas de condução cardíaca. Significa que são estruturas nervosas. Elas têm um potencial de ação, são capazes de disparar uma resposta elétrica e então comandar contração cardíaca. Observe esse coração aqui, vista anterior. Esta região aqui é a região de aurícula direita e átrio direito, e essa região é da aurícula esquerda ou átrio esquerdo. Então eu vou aqui apagar, deixar translúcido aqui o átrio direito para a gente observar as estruturas de condução cardíaca na vista anterior. Na vista anterior, a gente observa essa estrutura arredondada que é chamada de nó sinoatrial ou nó do sinoatrial ou nó sinusal. Este é o nosso marcapasso natural do coração. Mesmo sem o disparo elétrico do sistema nervoso central, nós temos aqui a capacidade de autoativação do nosso nó sinoatrial. Então, esse é o marcapasso natural do corpo, ele fica próximo à veia cava superior. Aqui nós vamos observar troncos e braços de nó internodal, esse é o medial, esse é o posterior, esse é o anterior, e aqui no átrio esquerdo nós temos o interatrial. Bom, então aqui o sinal é disparado, há um potencial de ação, a corrente desce para esses braços ou troncos internodais e nós vamos para a próxima estrutura elétrica, que é essa arredondada, já no septo interatrial, pertinho aqui da válvula tricúspide. Essa estrutura é chamada de nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, eu vou aqui deletar as paredes do miocárdio para vocês enxergarem que do nó atrioventricular, esse sinal elétrico vem para o feixe de His. Esse feixe de His, ele separa no septo e aí eu vou mostrar, esse feixe de His, olha, que está aqui, ele separa em 2 ramos, ramo direito e ramo esquerdo. Esses ramos do feixe de His, eles são continuados pelas fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje aqui estão de azul, ó, elas vão levando as suas ramificações a cada célula do miocárdio dos ventrículos. Bom, então, essa é a estrutura de condução nervosa cardíaca. O nó sinusal, aqui são os braços ou troncos internodais, o nó atrioventricular, o feixe de His, que é esse aqui, o ramo direito e o ramo esquerdo do feixe de His, e por fim,
as fibras de Purkinje do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Olha esse coração, então, funcionando a partir do disparo elétrico das estruturas de condução. Em cima, perto da veia cava superior, nós temos o nó sinusal, que dispara atividade elétrica para os braços internodais e então para o nó atrioventricular. Aqui existe uma pausa de milissegundos para depois esse sinal elétrico ser disparado para o feixe de His, e então ramos direito e esquerdo, e por fim, fibras de Purkinje. Assim nós temos as contrações dos átrios separadas das contrações dos ventrículos. Enquanto um átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Enquanto o ventrículo está em sístole, o átrio está em diástole, por essa diferença de ativação de disparo elétrico.